Então, frota de caminhões própria ou terceirizada na hora de iniciar a sua transportadora e criar o seu negócio? Nesse vídeo eu trouxe algumas dicas para te ajudar exatamente nesse assunto. Fica com a gente logo depois da vinheta. Fala pessoal, mais um vídeo aqui na Hive Cloud, hoje trazendo aqui dicas importantes para tomada de decisão do seu negócio ou do seu projeto. Falando aqui sobre escolher entre frota terceirizada ou frota própria. Antes de dar início, logo agora de cara nesse comecinho de vídeo, eu vou pedir para você não deixar de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho, isso ajuda você a receber toda e qualquer informação em primeira mão e também deixa o seu like aí para fortalecer o canal. Pois bem, vamos para o que interessa. Antes de tudo, antes de começar a te dar aí orientações para que você tome essa decisão, ou te auxiliar, é claro, é importante a gente entender o objetivo do negócio. Como assim, Danilo? Qual que é o modelo de negócio de transportadora que você está moldando, que você está projetando? E aí eu trouxe alguns questionamentos que podem te ajudar a pensar aqui para a gente tirar alguns insights. Pensa comigo. Se a gente olhar para o orçamento do negócio, é o primeiro tópico. Qual é o orçamento que você tem para o negócio hoje? Isso está totalmente ligado ao orçamento na parte financeira do quanto você pode investir de capital. E a gente vai ver ali nas vantagens e desvantagens que se você tiver um capital para colocar ali, ou até mesmo um segundo ponto, se já existir uma previsibilidade de volume de mercadoria para o seu negócio, para o cliente que você vai atender, fica mais fácil de você tomar algumas decisões. Ou seja, eu tenho um valor X ali de recurso, de capital para investir, vou comprar um cavalo, uma carreta, alguns veículos, não sei, mas é importante você saber o orçamento que você tem para o negócio, tá? Isso está totalmente ligado ao planejamento. O segundo ponto, como eu falei, é a questão do volume de mercadoria estimado. Ah, Danilo, como assim? Imagina que você tem uma volumetria que a gente chama para carregar de 5 a 10 caminhões por dia. Como que você vai atender essa demanda para o cliente? Você vai terceirizar tudo isso? O cliente permite em contrato que você terceirize? Ou você vai comprar de 5 a 10 caminhões para poder atender aquela demanda, fazer uma rotatividade, enfim. Quando você entende a volumetria, você já consegue fazer uma estimativa e planejar o quanto de veículo, de frota que você vai ter que disponibilizar e assim já tomar a decisão de como que vai fazer aquele trabalho para esse início, se você está abrindo a transportadora, tá? E se você já pesquisou preços de caminhão, preços de peças, de insumos, né, pro veículo ali, vai desde pneu, manutenção, entre outros pontos, o próprio diesel, enfim, depreciação. Quando você entende esses custos, você pode colocar na ponta do lápis e ver, até mesmo se você vai ter capacidade ali no início de investir em mão de obra, ou para gerenciar essa frota, se não for parte ali da sua especialidade, ou até mesmo para contratação de motoristas, você vai ter que trazer eles dentro de um regime que segue a lei dos motoristas, entre outro ponto. Já com o terceiro é uma prestação de serviço, é um outro contrato, mas também existem regras específicas. Enfim, é importante levantar esses 3 pontinhos para te ajudar já logo nesse início, nessa tomada de decisão. Hoje em dia, é comum a gente levantar pontos que são positivos e negativos para ambos os lados e as transportadoras trabalharem também com aquilo que a gente chama de frota híbrida. Ou seja, você trabalha com parte da frota própria, você trabalha com parte dela terceirizada e vai rodando ela e ajustando de acordo com as demandas e com a necessidade dos seus clientes, tá? Eu levantei aqui alguns pontos que são importantes para a gente avaliar quando a gente fala sobre as vantagens da frota própria e as vantagens da terceirização também. Se a gente levantar a bola aqui para a frota própria, eu coloquei logo de cara que a gestão centralizada e a autonomia. Imagina que se você tem os caminhões na empresa, vamos colocar uma operação pequena, você tem 2 veículos com perfil truque dentro de determinado cliente e eles estão rodando ali, fazendo determinada transferência para aquele cliente e o cliente, por uma dor que ele está tendo ali, para uma demanda, ele fala, poxa, eu preciso de um veículo para levar uma mercadoria no meu cliente agora. Fica muito mais fácil de você manusear aquele veículo de uma rota, colocar em outra, do que se você tem um contrato de prestação de serviço com um terceiro. Então, logo de cara, a frota própria tem essa vantagem. E tem uma relação de retorno a
médio e longo prazo daquele investimento, desde que você tenha ele alocado em uma operação, é uma vantagem. Imagina que aquele veículo está rodando diariamente ou algumas vezes na semana já programada, naturalmente aquele frete que está entrando ele paga todos os custos e aquele valor que sobra ele fica como um lucro para a empresa, né? Ou como uma receita que a gente chama, e também o veículo, ao decorrer do tempo, ele está sendo pago, concorda? Naturalmente, daqui a algum tempo, ele vai virar um ativo para a empresa, naturalmente, a sua empresa vai valorizar mais. Por mais que exista depreciação, com o tempo você já teve o lucro com aquele veículo e ele fica como um ativo para você trocar para um outro veículo mais novo ou até mesmo para deixar aquele valor, para agregar valor para a empresa ou utilizar da forma como preferir. Desvantagens: maior investimento inicial, variação dos custos. A gente sabe que um veículo ele pode estar em bom estado se você comprou ele seminovo ou novo, mas em algum momento, depois da garantia, ele pode ter algum problema, um imprevisto, às vezes algum acidente, em que vai gerar um custo a mais para você e você tem que arcar com aquilo para ele continuar rodando e você atender o seu cliente. É importante ter um fundo ali, uma reserva para poder arcar com isso, tá? Diferente do terceiro, que a responsabilidade pela manutenção do veículo é daquele autônomo, daquela contratação ou daquela transportadora que você venha a contratar na prestação de serviço, tá? Vamos lá. Se a gente colocar aqui vantagens da frota terceirizada, o investimento inicial ele é bem menor, é claro, né? Já é uma barreira de entrada menor. Os custos fixos eles são menores naturalmente e você tem uma flexibilidade maior de lidar com alterações de demandas que o seu cliente venha a te solicitar. Imagina que você está com uma operação onde atende só carreta, depois só truque, e aí baixou o volume, você precisa mandar um toco, um 3/4. Se você tem uma limitação na sua frota própria, por perfil de veículo, naturalmente você precisa terceirizar, porque a demanda ela aparece ali e até você adequar, comprar um veículo, às vezes não dá tempo suficiente para você aproveitar aquela oportunidade. Então essa flexibilidade ela acaba sendo uma vantagem. A desvantagem, a gente sabe que o monitoramento, o gerenciamento, até a contratação, o processo de contratação dos terceiros, ele demanda toda uma sistemática, toda uma triagem para que aquela operação aconteça da maneira correta e que flua tudo bem, você atenda o seu cliente com a melhor qualidade e dentro de um custo justo para que a operação possa rodar, tá? Bom, independente da sua escolha, é importante que você tenha tecnologia que dê suporte para essa gestão. E a Hive Cloud pode te ajudar a isso na parte da emissão dos emissores, seja de CTE, manifesto, MDFE, EDI, que é o EDI, para você fazer a integração ali das informações, entre outros pontos e soluções logísticas para otimizar o seu negócio, a sua transportadora. Pois bem, entre os prós e os contras aqui, a gente, como eu falei no início, tem que entender muito bem o objetivo do negócio para tomada de decisão e a partir disso tomar a sua decisão, seguir em frente e atender o seu cliente da melhor maneira possível e fazer a sua empresa ser produtiva. Como eu falei, conte com a Hive Cloud. Se precisar de qualquer apoio logístico nesse sentido, tecnologia sistêmica, manda nos comentários, fale com um dos nossos consultores ou a gente mesmo responde aqui para poder criar uma parceria muito boa. Fechado? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo da Hive Cloud. A gente se vê no próximo vídeo.